Coisas que eu nunca falei e sempre me fizeram bem. Ainda tenho tanto a descobrir em mim. E eu vou tirar o dia pra me levar pra sair, sem pensar em nada que não me faça sorrir e faça alguém feliz também. A felicidade mora em todo lugar, só depende do olhar. Ser feliz é se encontrar. A felicidade mora em todo lugar, só depende do olhar. Ser feliz é se encontrar. Boa noite família TQA, sejam todos muito bem-vindos, gratidão por mais um encontro de amor, ao som de Júlia Gama, ser feliz é se encontrar. Oh, e como é, né? Quando a gente se encontra, ai que delícia, como é boa, né, a nossa companhia. Oh, e como é, e a gente sabe que isso são degraus aí da consciência, né? A gente vai nivelando aí a nossa consciência, expandindo cada vez mais e se conectando cada dia mais com o todo. Boa noite a você que está chegando aqui pela primeira vez. Eu sou Patrícia Angélica, fundadora e co-criadora da Terapia Quântica Aplicada, né, do Instituto TQA Brasil. Ficou conhecido pela voz do meu amor, né, meu grande amor, o saudoso professor Eric, que hoje trabalha nas esferas superiores. Também por Bosco Gutierrez, meu grande amigo e irmão, compilamos juntos o método, né, o nosso próprio método, a terapia quântica aplicada, e estamos aí, seguindo esse legado, né? Eu falo que o mestre Eric está trabalhando de lá e nós aqui, viu? Gratidão a você que está chegando aqui, trazendo a sua energia de amor. Gente, hoje o papo é aplicando a consciência quântica na promoção da saúde mental e emocional. Ainda é fazendo referência ao Setembro Amarelo, uma causa que a gente apoia muito aqui no Instituto TQA Brasil. E para isso eu convidei Cristiano Rocha, um grande amigo que pegou na minha mão assim, ó, e me auxilia até hoje no meu processo de luto. Antes de chamar o Cristiano, eu quero dividir aqui mais uma vez a minha alegria, né, com o livro Despertar, Destravar e Saltar, do nosso saudoso Eric Davi. Gente, esse livro, olha, eu vou contar para vocês, ele foi ficando distante, assim, a publicação dele, e aí eu resolvi soltar, né, praticar aí o que a gente ensina aqui dentro do Instituto TQA, e veio na hora certa. Então, o livro, né, que o mestre Eric, quem está na nossa escola já sabe disso, quem está chegando agora, um mês antes de mudar de bairro, assim, eu aprendi com um grande amigo agora, né, para falar da passagem, ele fala, Paty, mudou de bairro. Exatamente isso, né? Ele deixou essa obra, que são as bases metafísicas da terapia quântica aplicada. O livro estava na editora quando ele fez a passagem, e aí eu pedi para parar um pouquinho o processo, para deixar uma homenagem. Mais que isso também, a gente foi desenhando ali, né, deixando o livro mais acessível a você. Então, você que está aí, que comprou o livro já, a pré-venda já foi liberada. Gente, eu tive uma notícia linda. A editora me mandou mensagem por volta de, acho que meio-dia, isso, né? Meio-dia, mais ou menos, a gente já tinha batido, né, um recorde aí de vendas. Quantos por cento? Quase 10% de vendas, assim, eles ficaram encantados, né? Eu falei, essa é a minha família. Eu bato no peito e falei, essa é a minha família. Falei, vocês estão sentindo aí a força da minha família, essa é a família TQA. Quando eles mandaram esse feedback, eu fiquei muito feliz, mas muito feliz. Então, ó, para quem, né, quer conhecimento acessível, então eu convido a comprar o livro Despertar, Destravar, Saltar,
de Eric e Davi. O link, gente, está na bio. Eu me emociono mesmo, porque foi uma caminhada para deixar essa obra, né, da forma que você vai encontrá-la. E tenham certeza que tem muita energia de amor ali nesse livro, muita energia. Então a pré-venda já está liberada, continua ainda. Lembrando que frete, gente, especial aí, né? R$ 9,90 para todo o Brasil, né? Nessa promoção aí da pré-venda. Para todo o Brasil, R$ 9,90 o frete. Então, gente, ó, corre lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que vocês vão, né, sentir, aprender, se conectar e mais. Depois que a gente se coloca à disposição de aprender o que está naquela obra, não tem como voltar para trás. É aquele velho ditado, né? Todo mundo fala assim, não tem como mais voltar para trás, e não tem mesmo. A sua mente já aprendeu, você já expandiu e ó, vida é fluxo. É para frente que se anda, viu? É para frente. Então, muita gratidão. Vou passar aqui antes de chamar o meu convidado de hoje, que eu vi aqui, minha comadre, gente, a irmã do Eric aqui. Cacá, um beijo, a Cíntia, a Cristo, olha quem tá aqui, o Rafa, da Eletrocultura, estamos costurando um projeto bem legal. Rafa, um beijo, gratidão. Cacá, Érica, quem mais? Nádia, minha parceira, também tá aqui, Paulo, Dani, Andréia, Cíntia, olha, quanta gente, que bacana. E a Amanda, Alex, estava falando com a Alex agorinha, mandou uma mensagem no meu pessoal aqui, agradecendo por fazer parte aí da família TQA. A gratidão é minha. E bora trabalhar, gente, ó. Tem chão aí pela frente. Vamos que vamos. Um beijo aí para Maria do Carmo, Jaqueline. Bom, ótimo. Tá na hora de mandar o aviãozinho aí dessa live. Dani entrou aí agora. Para você que conhece aí, né, pessoas que estão na caminhada, que querem evoluir, querem conteúdo, né, de verdade. Então, é hora de mandar esse aviãozinho aí, que eu vou chamar o Cristiano para a gente bater esse papo hoje. O papo quântico aqui com o Cristiano. A Alessandra Tavares entrou aqui, falando com ela agora também. Beijo, Ale, gratidão. Acho que era só isso, né, o recado do livro, né, pré-venda, o link tá na bio, clica lá e vamos embora. Já em poucas horas batemos aí, ó, 10% das vendas. Ah, maravilha! Esse é o despertar, gente. Deixa eu chamar o Cristiano aqui. Ok, já tá aqui. O Cristiano vai entrando aí devagarinho. Deixa ele aceitar meu convite. Aí! Boa noite, Cristiano! Boa noite, Paty, tudo bem? Maravilha! Oh, coisa boa te ter aqui, viu? Fico muito, muito, feliz muito demais. Feliz. Muito feliz com a oportunidade, com o convite. Ótimo, excelente momento para a gente aí. Oh, que bom, gente. Ó, o Cristiano me acompanha desde a passagem, né? Desde a mudança de bairro do professor Eric, digamos assim. Pegou na minha mão e não soltou mais, gente. Um cara incrível, tem um trabalho lindo no Instituto em Vida. Eu quero falar um pouquinho desse instituto, mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele falar, porque tem mais de 15 anos que ele tem se dedicado, né, uma busca constante aí de conhecimentos, né, tecnologias inovadoras, voltadas aí para a qualidade de vida, longevidade. O compromisso do Cristiano, gente, é proporcionar um atendimento humano, personalizado, multidisciplinar, né, visando o bem-estar integral de cada indivíduo. Né? Mas o foco aqui hoje está direcionado a entender como a consciência quântica, né, com as suas leis e princípios aqui, se entrelaçam com a saúde emocional e mental, fornecendo, claro, ferramentas poderosas aí, né, para a gente promover o equilíbrio e vitalidade na jornada pessoal. Cristiano vai guiar a gente através aí de um rico conhecimento, partilhando as suas experiências, a sua expertise aqui, ilustrando como essa abordagem quântica pode se tornar uma aliada assim, valiosíssima na busca pela felicidade genuína e saúde mental duradoura. Meu amigo, bem-vindo. Para começar aqui, para todo mundo já saber quem é o tal do Cristiano, que eu falo tanto aqui do Em Vida, né? Eu queria que você contasse um pouquinho aí sobre você e o seu trabalho no Instituto Em Vida. Paty, primeiro, né? Paty, desculpa pela intimidade, né? A gente se conhece há tanto tempo, né? Pode falar, toda Patrícia é Paty. Patrícia, muito
muitíssimo obrigado. Estou muito feliz com a oportunidade, volto a dizer, né, desse momento nosso. É muito tempo esperado, né, Patrícia? Muito tempo nós tentamos organizar esse momento, arquitetar esse momento nosso aqui, não dava certo. Mas tudo tem um momento, né, Paty? Como a gente tem falado, tem conversado, tudo tem um momento. Então, uma ótima noite a todos. Agradeço novamente pela oportunidade que nós estamos reunidos aqui, né, nesse momento de partilhar essas informações. É um compartilhamento de informações. Meu nome, então, é Cristiano Rocha Ferreira. Eu sou fundador e sócio do Envido Instituto. O que é o Envido Instituto hoje? O Envido Instituto hoje, o que nós realizamos? Nós trabalhamos, então, com terapias integrativas, chamado dessa maneira, e eu trabalho muito com terapias vibracionais. São equipamentos que eu consigo fazer rastreio de como esse organismo está, de como esse corpo desse indivíduo está, né, Patrícia? Então, assim, por exemplo, eu consigo fazer rastreio até na parte emocional. Acontece bastante em relação, que a gente vai dar um foco em relação a isso, tá? Então, eu consigo ver se esse indivíduo está com algum vírus, algum fungo, alguma bactéria, se esse indivíduo está tendenciando a alguma doença mais séria, como está a parte circulatória, parte cardíaca, parte neurológica, ou seja, eu consigo ver todo o organismo dele, basicamente com equipamentos. Então, assim, eu não preciso ser invasivo com esse paciente, eu não preciso tirar sangue desse paciente. Em alguns casos, eu tiro uma gota, tá? Que é uma gota, até mostro, explico para vocês depois. Mas a grande maioria eu trabalho com equipamentos. O que esses equipamentos fazem na área de avaliação? Eles conseguem verificar quais são os desequilíbrios por vibrações, como, por exemplo, cada órgão do nosso organismo tem uma frequência eletromagnética. Eu falo assim, ó, cada órgão do nosso organismo tem um endereço. Ele tem um endereço específico. Eu brinco, por exemplo, nós estamos localizados, o Envido, aqui no setor sul. Aonde no setor sul? Então, é um endereço exato. Então, cada órgão tem um endereço exato. É assim que funciona. Então, cada órgão vibra em uma frequência ou um endereço específico. Esses equipamentos captam essas frequências. Como essas frequências estão? Por exemplo, o coração está batendo muito além ou dentro da normalidade. Então, o equipamento capta se essa frequência está dentro das adequações conhecidas como normais. É isso que seria a verificação dos equipamentos. Na região neurológica, a parte cerebral. Então, os equipamentos são muito visuais, até para os pacientes. Eu falo assim, o paciente precisa interagir com o que está acontecendo, né? Com todas as alterações em si que estão acontecendo. Então, Maravilha. dentro Cristiano, disso, a gente consegue... Só um minutinho. Então, o pessoal está falando que tem um áudio entrando aí externo. Tem algum telefone aí que você esteja usando de retorno? Alguém que está com o som aí? Pode ser que esteja... Não. Não? Então, Deixa eu ver aqui, peraí. Tá tudo certo. Vê se melhorou. Melhorou. Melhorou aí? Melhorou, produção? Melhorou? Melhorou, né? Melhorou. Ótimo. Então, ótimo. beleza. Aí, Então, é o agora seguinte. Paty, então, assim, esses equipamentos conseguem fazer essa verificação. Então, essa verificação dos órgãos por frequência, correto? Então, dentro disso, depois eu consigo tratar. Eu consigo, através de equipamentos, realizar um tratamento específico. Eu pego a vibração daquele órgão, por exemplo, que nós falamos do coração. Como está o coração desse indivíduo? Então, eu pego o equipamento que vai emitir a vibração do coração e, através disso, esse órgão, o coração, o fígado, o rim, ele volta a funcionar dentro da normalidade. Então, o que nós propomos hoje para as pessoas? Melhorar a saúde das pessoas. Eu não me preocupo com a doença que essas pessoas relatam. Então, independente do nome da doença, como a gente já falou sobre isso, o nosso intuito é tratar a saúde, restabelecer ou melhorar a saúde das pessoas, sabe, Paty? Então, só resumindo, eu consigo, então, através de equipamentos, fazer uma análise, né? Eu consigo ver os desequilíbrios, e através de equipamentos eu consigo equilibrar esses órgãos que estão desequilibrados também. Seria basicamente dessa maneira. Maravilhoso. Vai ter um delayzinho aqui, porque eu vou desligar meu microfone quando você estiver falando, para ficar bem legal para todo mundo. Tá, gente, quem tiver alguma pergunta aí, quiser mandar, pode escrever aí. Pode né? A sim. gente vai interagindo aqui.
Tiane, vamos lá então, para a gente fazer, né, essa correlação com o nosso tema aqui, né? Tá? Que vem aí simbolizando o Setembro Amarelo, né? E eu queria que você fizesse uma relação entre a consciência quântica e a saúde emocional e mental em seus atendimentos. Excelente. Vamos lá. Quando nós falamos de... Eu gosto muito de trazer um pouquinho para a área quando eu falo de quântica, sabe, Patrícia? Porque eu falo assim para as pessoas, quando eu comecei, as pessoas não conheciam, tem 16 anos, parece que é pouco tempo e tal, mas há 15 anos ninguém falava tanto de quântica quanto hoje. Naquela época, as pessoas falavam que na minha área era biofísica. Então, tinha uma briga em relação ao que era biofísica e o que era a mecânica quântica, vamos dizer assim, né? Então, eu falo assim, para colocarmos isso em algo mais palpável para todos nós não estaríamos falando no celular aqui neste momento se não tivesse a mecânica quântica. E eu falo ainda mais, os equipamentos hoje de avaliação, todos eles, a ressonância nuclear magnética, todos os equipamentos hoje que nós temos de diagnóstico, principalmente esses mais modernos, eles todos são baseados na mecânica quântica, né? Então, assim, o que nós tentamos realizar dentro dessa proposta da mecânica quântica ou da física quântica? A gente consegue, então, ver os desequilíbrios através da neuroquímica do indivíduo, né? E essa neuroquímica vai gerar padrões mentais, que é aí que as pessoas se correlacionam, como, por exemplo, se a pessoa vive com raiva, vamos pegar assim, né? Um breve detalhe, nós estamos adentrando agora na primavera. A primavera, pela medicina chinesa, ela exacerba a raiva. Olha que interessante. Então, assim, dentro desse propósito, então as pessoas, imagina a pessoa que vive com raiva, ou melhor, que vai viver estressada. Ela vai ter uma alteração bioquímica, que ela vai ter uma exacerbação, por exemplo, de alguns hormônios estressores. Um exemplo, cortisol, correto? Então, o cortisol elevado, ele vai gerar algumas alterações no indivíduo, como, por exemplo, ele vai dificultar a função da glândula adrenal e dos rins. E, consequentemente, ao longo do tempo que essa pessoa ficou estressada, dessa maneira como eu relatei, ela vai começar a ter uma disfunção na parte renal. Olha como a gente correlaciona as coisas. Se a pessoa, então, tem um padrão mental, pegando pela mecânica quântica, pegando por esses fatores, tá? Um padrão mental específico, como eu dei o exemplo do estresse, lá na frente, essa mesma pessoa pode ter disfunções a nível renal ou da glândula adrenal, que é quase todo mundo está acontecendo no momento. Vamos trazer um pouquinho mais para a nossa realidade. Olha só, nós começamos falando lá da nossa parte mental, correto? Aí eu vou começar a trazer um pouco para a realidade que está acontecendo. Essa pessoa que ficou extremamente estressada e ansiosa, ela vai depletar alguns hormônios. Ela vai começar a ter uma diminuição de alguns hormônios e a exacerbação de outros hormônios. E com isso, a disfunção, então, da parte da glândula adrenal, como eu acabei de relatar para vocês, eu começo a ter disfunção na região renal. Com a base da medicina oriental, a disfunção na parte renal começa a gerar uma explosão de síndrome do pânico. Olha só a volta que nós demos para falar do que está acontecendo atualmente com as pessoas. Então, tem acontecido muito isso e as pessoas às vezes nem sabem. Então, foi de algo estressante que eu passei 3, 4 meses direto. Vamos buscar, então, a realidade de todos nós. A pandemia nos estressou muito, nos deixou e tem deixado as pessoas com cada vez mais medo, né, em relação a isso. E esse medo exacerbado fica um hormônio o tempo inteiro ativo. Então, o corpo vai ficar o tempo inteiro em alerta, o tempo inteiro buscando em estado de alerta, né? Então, esse estado de alerta o tempo inteiro, ele vai chegar uma hora que tudo no organismo começa a depreciar, a diminuir a função. Então, o que estava sempre em alerta começa a ficar sempre com mais medo. Então, olha só onde nós falamos novamente. Falamos de padrões neuroquímicos, que geram padrões emocionais ou vice-versa, os dois estão entrelaçados, obviamente. Então, dentro dessa visão, eu começo a ter, no momento agora, uma exacerbação de síndrome do pânico, que é o que vem acontecendo, entre outros fatores, além da depressão, obviamente, né? Então, quando a gente pega essa visão especificamente, a gente começa
a nos basear e nos respaldar pela medicina oriental, aí eu não me perco, sabe, Patrícia? Eu falo assim, ó, se eu piso bem na medicina oriental, onde eu consigo me respaldar em relação a isso, eu fico tranquilo. Porque eu sei que o próximo padrão que pode vir além desse aí, vai começar a ter alterações e palpitações cardíacas das pessoas. Então, é interessante assim, eu falando para vocês que estão nos ouvindo, vocês podem perceber que muitos dos familiares de vocês, ou até mesmo alguns de vocês que estão ouvindo, vocês vão perceber que muitos de vocês estão passando por algo parecido em relação a isso. Ah, minha mãe está com a frequência cardíaca oscilando muito, minha tia está com a pressão oscilando muito. Tem vários fatores, mas um deles é esse momento que nós estamos passando pós-pandemia. E aí eu vou mostrar algo bem legal, se vocês me permitem, tá? Que vai ficar uma coisa bem interessante. Tá permitido. Olha só, Depois eu quero entender. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Tem um equipamento, que esse equipamento de avaliação é um equipamento russo, que chama BioEL. Lá atrás, todo mundo conhecia, que era um equipamento que chamava fotografia Kirlian. Né? Antigamente chamava assim, hoje chama XGDV, que é o BioEL. E eu fiz com uma pessoa altamente estressada. Olha que legal. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, tá? Então, olha aqui. Aqui eu consegui mostrar um pouco da aura dela, tá? Tá vendo? Tudo bem? Então, eu mostrei a aura. Essa aqui foi uma pessoa que chegou altamente estressada para mim, tudo bem? Depois dos tratamentos que nós fizemos, inclusive no jardim, que restabelece a parte emocional, olha só. Olha como ficou a energia dela. Eu vou mostrar outro gráfico para vocês, tá? Vou mostrar de novo. Olha como estava o antes. E olha como ficou mais vibrante aqui, ó. Tá vendo? Ó, menos vibração e mais vibração. E esse, Patrícia, foi um dos tratamentos que nós fizemos. Voltando para o estresse. Olha que legal. Voltando para o estresse. Olha só como diminuiu o estresse dela. Essa linha laranja era o estresse. Após a sessão, desceu para a linha azul. Entendeu? Então, assim, tudo que nós estamos falando. Então, eu tenho pacientes depressivos também, em depressão extrema, e quando você realiza um tratamento neles, o nosso intuito, como eu comecei na minha fala, é restabelecer todo o organismo dele. O organismo tudo melhora, mas eu vou partir da onde, Patrícia? Da parte emocional. Entende? Se eu começar a gerar coerência nessa parte emocional das pessoas que nós temos a oportunidade de tratar, eu falo que nós temos a honra de tratar, então nós conseguimos restabelecer muitos e muitos padrões. Patrícia, eu não estou muito longe do que você já fala, né? Obviamente, dentro de todos os padrões quânticos. Mas eu quero dizer o seguinte, até nós que estamos acostumados, de vez em quando assustamos com as respostas, né? Esse primeiro gráfico que eu mostrei para vocês, só para situar vocês, tá? Esse primeiro gráfico que eu mostrei para vocês aqui, que eu consigo fazer a leitura da aura, né, do indivíduo. Então, nesse gráfico, foi uma senhora que tinha acabado de ter uma discussão. Ela chegou para mim altamente estressada, muitíssimo estressada. E eu tenho um outro gráfico de uma senhora com muita dor. Ela chegou com muita dor. Ó, esse é o primeiro. E logo em sequência, o segundo. Olha, dá para ver nitidamente como estão, eu falo assim, como se estivesse irradiando mais luz, tá vendo? Ó, essa linhazinha azul que contorna o corpo da pessoa. Olha só. Uau! Sabe? Então, assim, eu falo, Patrícia, que eu gosto que as pessoas precisam interagir com o que está acontecendo, elas precisam fazer parte. Eu não gosto de ser a pessoa que simplesmente trata. Quando essa pessoa tem a oportunidade de visualizar o que acontece com ela, isso é muito fácil dela começar a entender e ela tomar as rédeas, né, do que está acontecendo. E isso, além dos tratamentos que nós oferecemos na clínica, que são tratamentos do jardim, que você conhece bem, do jardim multissensorial, né? Isso. Através disso, a gente consegue restabelecer muitas e muitas funções. Ele age muito em parte sutil do organismo das pessoas, sabe? Um tratamento espetacular, que as pessoas têm inúmeros e inúmeros relatos que, ao longo do tempo,
nós iremos começando a postar um pouco mais sobre esses relatos que as pessoas vêm dando aqui, sabe? Eu não sei se você pode falar um pouquinho da terapia do jardim aí, que também é sensacional. Gente, tudo isso que o Cristiano está trazendo aqui, eu já experienciei, tá? Inclusive, esse equipamento que ele falou aí agora, mostrando esses dados. Sexta-feira eu saí da clínica dele quase 9 horas da noite, eu acho, que a gente estava lá fazendo uns testes. Eu estava alguns dias sem dormir, né, numa ansiedade por conta do livro, né, aquele negócio, esperando. E aí o Cristiano me colocou na maca lá, né, nós fizemos eu dormi 15 minutos nessa maca. Foi como se eu tivesse dormido uma noite toda. Não sei se você tem meus resultados aí. Tem. Eu não tenho pressa, mas depois a gente coloca. Eu posso até compartilhar depois, o Paty. Isso aqui é bem legal. Deixa eu buscar um pouquinho de informação, que eu gosto muito que as pessoas entendam um pouco, tá? Vai lá. Isso aqui, vamos lá. Eu trabalho com uma avaliação chamada microscopia chinesa. Através de uma gota de sangue, tá, pessoal? Uma gotinha super tranquila, até bebê faz. Os bebezinhos que eu trato aqui fazem essa avaliação, é super tranquilo de fazer. As crianças, quando eu trato irmãos, eles falam assim, eu posso furar também? O outro fala assim, eu furo, tio, ele tem medo. Então, as próprias crianças têm essa tranquilidade, sabe? Em relação a isso. Isso é um caso de uma senhora com depressão profunda, que faz tratamento de linha psiquiátrica, então nós entramos com parte complementar, tudo bem? Também tratamento no jardim, o caso dessa senhora, tá? Então, através dessa gota de sangue, a gente fura uma gotinha, uma gotinha do dedo, tá? Então, eu consigo, pego essa gotinha, coloco no microscópio e dali eu consigo ver as hemácias. Para quem não sabe as hemácias, eu vou mostrar agora, tá? São as nossas células sanguíneas. Olha que interessante, Patrícia. Eu sou apaixonado em toda essa riqueza que a gente consegue visualizar. Com isso aqui, eu consigo visualizar a parte do sangue dela. Olha só que interessante. Esse sangue que está todo embolado aqui, ele deve estar solto. Eu vou mostrar a imagem posterior, tá? Então, isso é uma imagem de uma senhora. Vocês vão entender a outra imagem que eu explico até um pouco melhor. Voltando. Através de uma gotinha de sangue, então, que a gente tira na pontinha do dedo, eu coloco no microscópio e ali eu consigo ver o mundo. Patrícia, ali é um mundo quântico, tá, Patrícia? Eu sei, ali, já passei por essa sessão. Eu estou vendo o micro-universo da pessoa. Olha que bonito. Então, eu estou vendo assim, igual quando eu vejo sangue, eu sei que essa pessoa está, além da depressão, ela está fechada, igual está o sangue dela. Olha que legal, né? Tudo grudado, tudo grudado. E após algumas sessões de tratamento, esse sangue tem que fluir. Se esse sangue flui, você atende, sabe como funciona, o semblante muda, Patrícia. Eu não estou falando de padrões fisiológicos ainda. Então, o semblante, a pessoa chega mais leve, não é, pra gente? Então, olha que legal. Após algumas sessões de tratamento, olha como ficou esse sangue. Fluido. Gente, essas bolinhas aqui, que são as nossas hemácias, tá? Deixa eu tentar estourar menos. Aí. Essas bolinhas, elas estão fluídicas. É um sangue que está circulando. Então, eu vou voltar à primeira imagem de novo, ficar gravado na nossa cabeça. Esse sangue não estava circulando. Gente, olha só. Olha isso. São as impurezas, sangue, né, Cristiano? Isso, as impurezas e as impurezas emocionais, o Paty. É importante falar sobre isso. Eu gosto de deixar isso muito bem gravado. Isso, através do sangue. Então, essas hemácias e essa pessoa melhora tanto, ela se solta, ela relaxa, ela fica mais em si, sabe, Patrícia? É isso que eu falo, ela fica mais em si. Olha como que fica o depois. É um sangue que circula, olha as bolinhas separadas, que legal. Então aqui, essa pessoa relata assim, Cristiano, as minhas dores estão melhores. Cristiano, eu estou dormindo melhor. Então, o marido dessa senhora relatou o quanto ela melhorou. Então, são padrões, volto a dizer, mesmo nós trabalhando com isso todos os dias, nos espanta todos os dias. Sabe? Então, assim, igual eu falei, eu trago dados, né? Então, essa oportunidade de trazer dados, não tem como. Mesmo quem não entende nada, entendeu o que eu... Porque, assim, esse sangue tem que circular igual água. Eu dou dois exemplos, tá, Paty? Pra gente ficar bem claro na nossa cabeça, pessoal. Olha só. Se eu pegar um copo com água, vou pegar uma garrafa e mostrar pra vocês. Aqui tem água, tá?
Se tivesse óleo, ele estaria chacoalhando com dificuldade, assim, ó, duro. Eu falo que é um sangue duro. E o sangue tem que circular assim, ó, no corpo. Quando ele circula igual óleo, fica igual esse sangue aqui. É um sangue grosso. Aí mostra, a pessoa começa a ter disfunção intestinal, a pessoa começa a ter dores de cabeça. Então, quando eu trato o organismo como um todo, retiro metais tóxicos, eu melhoro alguns vírus, fungos e bactérias que essa pessoa tem, trata a parte emocional, como eu falei, nessa parte a gente busca muito mais o jardim, que você comentou, Patrícia, vai entrar um pouquinho em relação a isso. Então, dentro disso, esse indivíduo volta literalmente a ter vida. As meninas, eu brinco com elas aqui, Paty, fala assim, sabe, com a equipe aqui. Quando as pessoas chegam muito rude na recepção, eu falo para elas assim, tenha paciência, porque essa pessoa está com dor e nem sabe que está com muita dor. Às vezes a dor é tão emocional e ela não tem ideia, ela vai descontar em alguém. Então eu falo assim, ó, tenha um pouco de compaixão e tenha paciência. Às vezes, essa própria pessoa que passou por esse processo pede desculpa depois. Olha, você desculpa os primeiros dias, como eu te tratei. Acontece muito com a gente. Você sabe bem como que funciona, mas a pessoa estava com tanta dor que era a única maneira delas verbalizar aquilo, né, para o mundo, né? Então, dentro desses padrões, a gente consegue mostrar essas alterações do antes e do depois e, obviamente, ver. O que eu quero dizer? A clínica. Aquela pessoa que ontem morria de dor, hoje não morre de dor. Aquela pessoa que ontem não dormia, hoje dorme. Aquela pessoa que ontem era altamente estressada, o estresse, conforme eu mostrei nas avaliações, ele fica controlado. Então, consequentemente, essa pessoa fica melhor para ela e para todos em volta, sabe, Paty? Eu falo assim, é muito bonito o que a gente faz, né, Paty? É demais, é demais. E é Eu só intrigante, é agradeço. muito intrigante. É Eu bem só legal. agradeço, porque, como eu falei no início, o Cristiano me pegou na minha mão e fomos tratando a minha questão emocional referente ao luto. E aí a gente levanta a bandeira aqui, né? Porque o Instituto TQA Brasil, o Instituto Em Vida, e vários institutos aqui dos nossos parceiros, né? Instituto Alessandra Tavares e por aí vai, tantos os outros parceiros aqui. A gente sabe da importância da saúde integral. Então é por isso que a gente está abraçando a causa do Setembro Amarelo, porque às vezes a pessoa está num silêncio, né? Fisicamente, o físico ainda não tem nenhum tipo de diagnóstico, mas olha quantas descobertas lindas, olha como você pode auxiliar aquele que você tá em casa, está observando um comportamento diferente, né? Uma vibração, uma frequência diferente. Olha quantas pessoas podemos auxiliar hoje tendo essa consciência quântica, né, Cristiano? Porque o que é a consciência quântica, gente? É a compreensão e a aplicação dos princípios, né, da física, e, né, especialmente, né, na consciência da experiência humana. Então, assim, o Cristiano trazer esses dados aqui, eu fico feliz demais. A gente está até combinando aí de fazer algumas coisas para saber antes comandos TQA, depois comandos TQA, porque eu falei, Cristiano, então eu quero também trazer esses dados aqui para os comandos TQA. Nós estamos costurando umas coisas aí, vocês vão ficar sabendo em breve. Mas deixa eu passar aqui, tem perguntinha para ti aqui, ó. Pode perguntar. Ó, tem uma moçada que te conhece aqui, que está feliz de te ver aqui, Maria Angélica. Em vida é vida. Gratidão sempre, Cristiano, é verdade. Quem agradece somos nós. Aí, maravilha. Tem aqui Cláudia Toledo, explicação fantástica. Essa linguagem do Cristiano é maravilhosa. A gente não tem como a gente não entender. O que mais aqui? Estão falando que está aqui perfeito. Aí a Amanda pedindo para enviar aviãozinho, porque está muito interessante. A Cris Borges está dizendo o seguinte, botox natural esse jardim. Adorei. Exatamente, ela bateu na tecla, é isso mesmo. Né? Cada um tem uma experiência lá linda. Um. E a Joyce deixou a seguinte pergunta. Joyce é terapeuta TQA, está dizendo o seguinte, você usa o microscópio de campo escuro? Perfeito, exatamente. Vou aproveitar o gancho dela. Então, na microscopia de campo escuro, através dessa gota que nós falamos, que nós conseguimos avaliar, eu consigo ver se o sangue está fluindo ou se ele não está fluindo, né? Na medicina chinesa, olha que interessante. Se esse sangue tem energia ou se ele não tem energia. Olha que interessante. Então, como eu acabei de mostrar essas duas avaliações, o sangue sem energia, a pessoa não tem energia.
Se essa pessoa não tem energia, então esse sangue não flui, o coração fica com dificuldade de funcionamento, a pessoa fica com déficit de memória, porque o sangue não chega lá, ele não leva nutrientes no cérebro. A pessoa fica com dores nas pernas, porque o sangue não está circulando, por uma coisa simples. Então, na microscopia, respondendo a pergunta dela, então eu consigo fazer essas verificações, desde se esse sangue flui bem, se o fígado está estagnado, né? Ou vamos dizer outro termo, se ele está intoxicado, se os rins, como está o funcionamento desses rins. Então, eu consigo fazer essa averiguação tanto pela microscopia, como por várias outras abordagens de equipamentos de biofísica que nós mostramos, inclusive um deles que nós mostramos aqui. Então, para verificar quais órgãos estão funcionando mais e quais órgãos estão funcionando menos. Esse é o princípio básico. Então, a base é uma só. Quanto mais o sangue circula, mais nutrientes leva para o organismo e para os órgãos, obviamente, e leva mais oxigênio. Então, como eu falei, aquele sangue, se ele for grosso, ele não circula, como eu mostrei aquela primeira imagem. As hemácias todas grudadinhas. Eu brinco e falo assim, ó, época de Covid, as hemácias não podem estar grudadas, né? Porque não podia aglomeração. Então, as hemácias estavam juntas, aglomeradas. E eu brinco com as pessoas assim, ó, essas hemácias precisam separar um pouco. Então, um dos primeiros padrões, viu, Paty? É importante que as pessoas saibam disso, até pelo calor que nós estamos aqui em Goiás no momento, é tomar água. Quando eu tomo água, eu já começo a melhorar um pouco esse processo. Lembrando que, para aumentar a comunicação das minhas células, eu preciso de água, gente. Eu preciso de água. Aí, Paty, se eu conseguir, então, tomar água antes e depois de uma terapia, será que seria melhor? Então, o organismo funciona melhor, sabe? Então, até sobre o jardim, as pessoas, quando terminam o jardim, a primeira coisa que eu peço, tome água. As pessoas precisam tomar água. Então, o sangue precisa fluir. Nos comandos da TQA, né, no protocolo TQA, segunda sessão, a gente pede para tomar água antes e depois, né? Exatamente depois que a gente aplica os comandos, os sais minerais, né, presentes no corpo, vai ser condutor do comando que foi efetivado. Exatamente. Então, olha só, nós não estamos falando nada de outro mundo, né? Eu só peço para as pessoas, tome um pouco mais de água, porque essas células precisam gerar maior comunicação. E para essa comunicação acontecer, precisa de água, sabe? Então, é um dos primeiros fatores. Então, Paty, no jardim, tá? Então, vou puxar um pouquinho aqui em relação ao jardim, porque é muito interessante falar, porque, assim como você falou, as pessoas acabam tendo muita vivência aqui dentro. As pessoas voltam, ficam muito relaxadas. Eu tenho algumas pessoas que, em alguns casos, elas saem daqui maravilhadas, em êxtase, né? Então, o jardim é o quê? São várias máquinas. E em cada uma das máquinas vão trabalhando alguns padrões emocionais desses indivíduos. Vão tratando, na verdade, a nível subatômico, como nós podemos dizer, ou até mais abaixo que isso, né? Se falar em subatômico. Então, são várias máquinas que foram projetadas exclusivamente para o Envida, tá? Foram um grupo de pesquisadores e desenvolvedores que estão estudando isso há mais de 20 anos. Então, quando as pessoas chegam e falam assim, Cristiano, como que vocês fizeram isso aqui? Não, isso aqui foi um grupo de profissionais que estudam isso de forma incansável, tá? Um grupo de pessoas, de pesquisadores, do Brasil e fora do Brasil, que fazem e que conseguiram concretizar isso. E nós conseguimos colocar isso de uma forma exclusiva aqui no Envida para que as pessoas começassem a sentir e ter esse processo de partilhamento e regeneração, ou esse botox, como foi comentado aí. Algumas pessoas saem rejuvenescidas e renovadas daqui, viu, Paty? Então, assim, são várias máquinas, na verdade, atualmente são 7 máquinas, as pessoas passam 10 minutos em cada máquina. Cada máquina emite uma vibração específica através de vários tipos de minerais que foram altamente selecionados, florais, vibrações de plantas, entre vários outros elementos, né, que foram elaborados para que cada pessoa tivesse a sua sensação. Por isso que o Jardim Sun chama-se Jardim Multissensorial. Cada pessoa tem a sua sensação aqui. Tem pessoas que vêm buscando, Cristiano, eu passei e não senti nada. Mesmo que ela não sentiu,
ela tem a resposta dela, tá? Ela teve o benefício que o organismo dela precisava, mesmo que ela não sentiu. Que eu falo que as pessoas não têm tempo nem de sentir as coisas delas, né, Paty? É Então tem verdade. então tem todo esse processo. Então, o jardim dá essa possibilidade de restabelecimento a nível celular, dá essa possibilidade de restabelecimento a nível emocional e dá essa possibilidade de restabelecimento a nível psíquico, né, que é o que vem a ver em relação a um dos temas da nossa live de hoje. Ô Paty, e aí, pegando esse gancho, se me permite eu fechar o raciocínio, a gente tem tido uma resposta muito grande com os adolescentes no momento atual, sabe? Importantíssimo. Especificamente com os tratamentos no jardim, com respostas muito, muito boas. Com crianças, com adolescentes, por exemplo, com muita depressão. A gente tem casos de adolescentes Ansiedade, que né? não A gente saíram... tem visto. Isso, exatamente. Adolescentes que não saíram nem do quarto para comer, já voltam a ter vida social, sabe? Então, assim, cada dia que passa é um aprendizado para a gente, viu, Paty? Nos tratamentos aqui no jardim e nos tratamentos biofísicos dentro da clínica também, sabe? Eu acho que eu Maravilha, consegui gente. resumir um pouquinho aqui. Ah, lindo. E tem também aquelas crianças que, né, chegam, Maria Clara, por exemplo, sexta-feira virou tio Cristiano, eu já estive aqui. Ela nunca esteve lá, ela não tinha ido, pelo menos fisicamente. Eu conheço esse lugar, eu já estive aqui. Exato. Ai, Ô, longa Paty, história. eu não sei, eu não sei o porquê, eu já comento isso com a minha esposa, com a Priscila. Eu não tenho a mínima ideia do que porque isso acontece, mas as crianças são loucas aqui. Porque, assim, quando eu estou em atendimento no jardim, as pessoas não podem entrar no jardim. As crianças driblam os pais e vêm para o jardim. Sabe? Então, assim, é algo literalmente surreal que acontece em relação a isso, sabe? As crianças adoram. Se sentem assim, é um playground para elas. Então, a própria energia que gera aqui no jardim, né? A própria vibração que normalmente acontece aqui, eu trato muita criança autista, sabe, Paty? Muita, muita criança autista. A gente teve até depoimento de uma mãe hoje, um depoimento muito bonito, que a mãe falando, relatando que não dormia e tal. Então, muitas das crianças do espectro autista, especificamente, né? Independente, às vezes uma criança TDAH, às vezes uma criança de déficit de atenção. Hoje tem vários rótulos, como eu chamo, né? E essas crianças têm melhorado de forma absurda também com a gente. E detalhe, sem ser invasivo. Então, eu não dou, por exemplo, essa criança não toma um soro. Essa criança, quando precisa, eu faço a acupuntura pediátrica que não usa agulha. Quando precisa, sabe? Mas a maioria são terapias vibracionais ou as terapias que nós usamos no jardim. Sempre com o princípio de restabelecer o organismo ou o restabelecimento do ser como um todo, sabe, Paty? Quando eu conseguir esse restabelecimento, o indivíduo volta para si e ele volta a ter vida normal. Essa é a base. Eleva a vibração. Aí, ó. A Dani Dias está dizendo o seguinte, que incrível, estou amando conhecer essa técnica. A Alessandra está dizendo, parecendo o meu, esse primeiro, quando cheguei na clínica. A Alessandra Tavares falando aqui do exemplo que você trouxe do sangue. Cris Borges, o meu estava cheio de células fantasmas. Limpeza de terreno biológico, Instituto em Vida. Marina Rocha, Instituto em Vida é um portal de cura. E é mesmo, viu, gente? Ana Reiser faz muita diferença. Curiosidade, qual é a formação do Cristiano? Estão perguntando aqui. Cristiano. Ótimo. A minha graduação básica é Educação Física, tá? Aí de lá para cá eu fiz acupuntura chinesa. Eu fui fazer formação de acupuntura chinesa. Fiz aqui e estive 2 vezes na China. E depois a minha esposa morre de pavor de agulha. Aí eu descobri que tinha uma técnica chamada acupuntura japonesa, que não usava agulha ou usava agulha muito fina. Aí fiz a acupuntura japonesa. Aí e descobri que tinha uma acupuntura japonesa que tratava os bebês sem agulha. Aí fiz o curso de acupuntura japonesa e fui para o Japão estudar acupuntura japonesa, tá? Junto com um grupo de escolas aqui. E também estudei biofísica, tanto aqui quanto na Alemanha. Então, tudo isso, juntamente com o que eu atuo hoje, são 16 anos, como você mesmo comentou, que dá um pouco de
base para o que eu faço hoje, um pouco de direcionamento para o que eu faço hoje, sabe? Fantástico. Ó, o Alex está dizendo o seguinte: está aí um exemplo de como a energia, através do campo emocional, se reflete na parte clínica do campo físico, como as células sanguíneas. Medicina junto à metafísica é o futuro da mudança planetária. Isso aí, né, Cristiano? Exatamente, perfeito. É bem isso, viu? É bem isso. Trabalho com radiestesia e a drenagem energética, que faz esse tipo de movimentação. Mas a verificação com os equipamentos, isto é incrível. É incrível você ter o retrato, gente, dos seus corpos sutis, né, Cristiano? Exato, exato. É incrível. Olha, gente, eu passei por isso, né? Você segura ali em uma das máquinas, um bastãozinho, você segura esse bastãozinho, de repente, você tem um espelho do seu corpo sutil, né? É impressionante. E as possíveis, né? Aspas, as possíveis inconformidades que podem chegar no físico. Né? Então, a gente sabe aqui na TQA, a gente trabalha muito com a lógica da nova medicina germânica, que fala dos impactos, né? Os impactos sofridos inesperadamente, um grande choque, né? Que a gente vive, né? Dramatizou isso muito, vai decaindo ondas, porque o impacto, primeiramente, ele não está no físico, ele está lá no corpo emocional, corpo mental, corpo emocional, ele vai decaindo ondas, até reverberar no físico como forma de socorro, né? O físico já está pedindo socorro. Então, quando a gente olha para esse sutil, né? A terapia quântica aplicada, a gente consegue olhar, mas um equipamento é um equipamento, né, gente? Não tem como a gente também ter né, falar o que é mais, o que é, o que não é. Um equipamento é um equipamento, ele faz uma leitura dos seus corpos sutis e ali as possíveis, né, doenças que podem vir, né, se você não se tratar. Não é isso, Cristiano? Exatamente. E isso é tão legal, Paty. Eu vou te dar um exemplo, tá? A gente tem um equipamento que ele consegue uma foto. Esse eu não tenho aqui para mostrar para vocês agora, mas depois a gente coloca ali no Instagram. Eu consigo tirar uma fotografia que eu consigo ver alteração térmica. Aí eu vou dar um exemplo de alguns casos, de um caso. Nós tratamos uma senhora e essa fotografia, que, por exemplo, no caso dela foi da face só, mas eu posso tirar do corpo todo, tá? Aí mostrou uma alteração que ela estava em um dente. Um dente dela ficou mais vermelho na foto. É uma foto que vai ficar onde está muito alterado, está muito branco ou está muito vermelho, tem alguma alteração. Tem algo ali que não... O corpo sutil já identificou e chegou no corpo físico, tá? Mas aí, Paty, eu encaminho às vezes para o odontólogo, mas às vezes, se pedir um raio-x, não chegou a nível de raio-x ainda. Em alguns casos, se o odonto for muito bom, ele vai conseguir rastrear pela tomografia. Mas às vezes nem ali chegou ainda. Mas o corpo já está mostrando que tem algo que não vai bem. Ou seja, o seu corpo já mostrou que não está bem, tá? Pela imagem térmica, né? E ali, o que é a imagem térmica? Vou colocar a imagem bem clara na nossa cabeça. Imagina que vocês chegaram agora correndo em casa. E se eu pegasse e tirasse uma foto da perna de vocês, que é a região que mais movimentou, a perna estaria muito quente. É a mesma imagem que eu pegasse, por exemplo, do carro. Eu cheguei agora na garagem de casa e o carro, eu vou tirar uma foto do motor. O motor vai estar muito quente. É isso que mostrou. Uma região que está muito quente. Se ela está muito quente, ela está trabalhando muito, tá? Então, o que aconteceu nesse caso, no caso dessa senhora? Mostrou alteração. Cristiano, eu não estou sentindo nada. Falei, olha, mas o seu corpo já mostra que algo está acontecendo. Paty, 8 meses depois, mostra um problema no dente dela. 8 meses depois. Entende? Então, assim, os equipamentos tendem o quê? Mostrar algo que ainda não está sendo sintomatológico, não está sendo sentido ainda. Igual, por exemplo, mostra que, às vezes, que a pessoa está com insônia, mas a pessoa não tem relação do que é insônia. Por exemplo, Cristiano, eu durmo a noite inteira, dorme, mas acorda quebrado, então não está dormindo bem. Isso é uma insônia. Aí vamos outro nível. O intestino funciona bem? Funciona bem. 3 vezes por semana. Não, isso não é bem. Isso. Aí fala assim, não, mas não está funcionando bem 3 vezes por semana. Não, mas a minha mãe funciona uma vez, então o meu está ótimo. Então é o parâmetro que as pessoas têm. Então, os equipamentos mostram essas alterações
essas disfunções que estão no organismo da pessoa, mesmo antes dela sentir. Mesmo antes dela sentir uma dor. Pensa o seguinte, você mora em um local que tem escadas. E você sobe escada todos os dias. E você não está sentindo dor nas suas pernas, no joelho, nada. Quando eu tiro uma imagem térmica, mostra que um joelho já começou a identificar uma disfunção. Ou seja, começou a mostrar que ele quer inflamar. Ele não inflamou ainda. Aí, se eu deixar, alguns meses depois, ele começa a doer. Ah, ele tá doendo uma vez por mês. Aí começa uma vez, 2 vezes por mês, 3 vezes, 4 vezes, 5, todos os dias. É assim que funciona. Como o exemplo que você acabou de dar. Vem lá em cima, vem decaindo os padrões até chegar a um padrão mais denso, vibracional. Aí ele se instalou. Então, se tivesse tratado lá antes de estabelecer, tava, ó, show de bola. O corpo responderia melhor, né? Então, esse é o princípio básico. Ó, a Regina está dizendo o seguinte, eu estou contando os dias para ver o meu resultado. Minha saúde em primeiro lugar. Vou amar ter essa conversa pessoalmente com o Cristiano. Tá indo lá, muito Vai ser bem, um prazer. façam isso mesmo. A Joyce está dizendo o seguinte, os próprios testes musculares precisam de água no organismo para terem bom resultado. Excelente, excelente, muito bem lembrado. Eu já trabalhei, eu fiz o curso de balanceamento muscular, eu conheço. Isso. Ó, isso mesmo, Joyce, ia comentar como faz a diferença estar bem hidratado. Sempre, gente. A Alessandra está dizendo o seguinte, não sei se passo pelo jardim ou se ele passa por mim, literalmente, quando eu vou lá. É bem isso mesmo. Estão falando Gostei aqui da da Maria definição Clara, dela. exato, um ser incrível. Em vida é tudo de bom, muito amor. Também achei impressionante. Sou muito grata e indico sempre que posso, a Gabi. Muito bom saber que quando se trata de energético, depois reverbera positivamente no físico. É isso aí, essa é a ideia, gente. Essa é a ideia. Exato. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Cine fazer? Daiane, não entendi aqui. Daiane, se você puder melhorar a pergunta aqui. O Alex está dizendo o seguinte, com os equipamentos podemos identificar uma tendência de baixa vibração, como uma tristeza profunda e depressão com antecedência ou só depois que acusa com os sintomas? Nossa, pergunta espetacular a dele. Olha só, Alex, né? Isso, Alex. É terapeuta Alex, nuclear, viu? Alex, olha, sua pergunta foi espetacular. Olha só. Quando nós falamos em emoção, nós achamos que é tudo abstrato, né? Mas se você pensar que a pessoa que tem um padrão vibracional na depressão, ela tem um padrão neuroquímico, ela tem uma tendência neuroquímica. Alguns neurotransmissores serão mais evidentes. O que o equipamento pega? Ele vai pegar a exacerbação ou a diminuição de alguns neurotransmissores. Quando nós falamos de emoção, nós sempre pensamos em algo abstrato, que não se toca. Mas nós, como eu dei o exemplo, na ansiedade eu vou ter alguns tipos de hormônios, na depressão, uma exacerbação ou falta. Na depressão eu vou ter exacerbação ou falta de outros tipos de hormônios. Então o que vai acontecendo, basicamente, acaba sendo esse detalhe. O que o equipamento capta é a vibração e a rota neuroquímica. Se você pensar, Alex, eu vou te dar até um outro exemplo, se eu conseguir aqui. Eles pegaram indivíduos que, por exemplo, eram cegos, e fizeram ali uma ressonância magnética, falava assim, ó, pensa numa vaca. Olha só, pessoas que ficaram cegas, não pessoas que eram cegas de nascença, deficiente visual de nascença. Então, nesse caso, pensa numa vaca, a área do cérebro que acendia era a mesma. Ou seja, o cérebro ele tem as rotas dele. Então, o que os equipamentos leem são essas rotas, essas vibrações e essas correlações neuroquímicas, mesmo antes de se instalarem. Aí, só complementando a sua pergunta, Alex, um dos equipamentos que a gente coloca um fone, ele consegue captar, através de ondas cerebrais, se esse indivíduo tem tendência, inclusive, à psicopatia. Aí eu vou dar um outro exemplo. Eu tive uma senhora, isso vai responder bem sua pergunta, Alex. Eu tive uma senhora que nós estávamos avaliando tem uns bons anos, e ele mostrou que ela estava com a tendência, né, de não estar mais gostando da própria vida, vou usar esse termo, tá?
E eu falei para ela, falei, ó, aqui tá mostrando que você não está gostando da sua vida mais. E ela entrou em prantos e explicou o que era o caso. Porque ela cuidava do marido dela e se ela viesse a faltar, não teria ninguém para cuidar do marido dela. Então, assim, o equipamento conseguiu captar esse detalhe. Então, mesmo de antes de acontecer, viu, Alex? Então, eu consigo captar depressão antes de acontecer, ansiedade antes dela ficar exacerbada, alterações, então, falando de parte emocional, dentro da sua pergunta, tá, Alex? Qualquer padrão vibracional tem algumas alterações que mostram, inclusive, o seguinte, se a pessoa está se sentindo rejeitada. Eu consigo verificar isso nos equipamentos. Sabe? Então, tudo isso a gente consegue fazer essas adequações. Voltando e fechando a sua linha de raciocínio aqui, o Alex, os equipamentos, então, captam rotas cerebrais. E aí eu consigo ter essa possibilidade de ser algo palpável para mim e para a pessoa que está fazendo a avaliação no momento. É interessante você falar isso, que eu me lembrei de quando o Eric faleceu, um mês depois eu estava dentro da clínica do Cristiano e eu só saí de lá um ano depois, gente. Eu fiquei um ano, né, o Cristiano cuidando de mim toda semana. Toda semana eu ia no Envida, toda semana. Eu ficava lá em média umas 2 horas. E a minha primeira, digamos, não posso chamar de exame, né? A gente amostragem, chama de avaliação, é a mesma coisa, né? Isso. A primeira avaliação foi uma inconformidade no seio, né? Aí eu me lembro do Cristiano ainda falar, ele falou só aqui, olha o impacto do falecimento do Eric, tá? Aqui. Vamos tratar, menina, e vamos tratar. E assim foi, tratamos, e aí muita gente me pergunta, né, Paty, que bom. Hoje mesmo a Alessandra Tavares me comentou isso, eu fico admirada da sua força de ter levantado e falar, mas eu fui muito bem cuidada, muito bem acolhida, muito bem amparada, e claro, né, eu sou responsável por disparar todos esses hormônios aí que o Cristiano falou, me dando o meu sim. Então vamos lá, vamos atrás, vamos fazer, vamos, né, me permitindo, né, ser acolhida e, claro, para ficar em pé o quanto antes, né? Muito bom. Tá aí a resposta. Como faz para fazer o teste? Estão perguntando aqui, ó. Daiane, minha vizinha, está aqui do lado. Cheguei agora, está interessante. Esse tratamento é só fisicamente ou consegue online? Ah, olha a Jana perguntando aqui. Boa. Vamos lá, Cristiano. Boa pergunta dela. Então, assim, tá chegando para a gente já uma avaliação que a gente vai conseguir fazer através de... Vamos usar um termo mais palpável, tá? De material genético. Por exemplo, através de um fio de cabelo ou de um pedaço de unha, eu vou conseguir avaliar a pessoa, mesmo que ela não esteja aqui, e vou conseguir tratá-la também à distância, tá? Então, nós estamos já investindo para chegar nesse momento aí bem rápido em relação a isso. No próximo mês, no máximo, a gente vai estar com tudo isso aí já. Gente, com todos os recursos da quântica, muito possível mesmo, né? Exato. Eu acredito. Ó, a Jana está dizendo, esse tratamento é só pessoalmente, porque eu não sei o que é, mas eu já quero conhecer esse tal do jardim. Maravilha. A Marina, fato, meu resultado revelou todos os meus padrões emocionais e tendências. Gente, e a Marina é minha amiga, né? Eu acompanhei a Marina, rodou para tudo quanto é lugar e ela só conseguiu se restabelecer lá no Envida, né? E quando eu falo rodou, é porque ela rodou mesmo, foi para São Paulo, enfim, e aí ela só conseguiu lá, junto com o Cristiano lá, e todo esse maquinário que ele está falando aí. E claro, né, gente, assim como dizia o mestre Eric, o Eric falava assim, Cristiano, não é só a máquina, é saber ler a máquina. Esse é o diferencial. E esse é você, meu amigo. O mestre Eric falava isso. O Alex está agradecendo. Perfeito, adorei. Logo já vou começar a estudar mais sobre isso. Gratidão pela sua resposta. Carlinhos, é possível uma regeneração das células ou neurotransmissores através de uma frequência vibracional alta, sabendo que a cada momento a energia ou frequência sofre um colapso ou um desvanecimento? Boa pergunta, hein? Excelente pergunta. Vamos lá. Quando a gente consegue, então, o restabelecimento dessa célula, vou entrar um pouquinho no padrão fisiológico da célula e vou entrar também no padrão emocional. Se eu consigo, então, restabelecer essa função da célula, eu vou restabelecer. Mas eu preciso que essa pessoa comece a também mudar um pouco dos padrões. Né? Igual, por exemplo, vamos falar uma coisa simples. Eu estou com um paciente que quer parar de beber, mas bebe todo dia, sabe? Então, eu vou restabelecer. Mas se ele não parar de beber, eu não vou conseguir
obviamente, fazer algo a nível daquilo que eu conseguiria entregar, né? No nível que eu conseguiria entregar para ele. Então, se ele mudar algum padrãozinho ali, a gente consegue fazer coisas assim maravilhosas, maravilhosas. Eu falo assim, ó, em vida hoje só não está conseguindo fazer chover ainda, tá? Nesse calorão de Goiás, né? Olha só, a Joyce está dizendo, Cristiano, preciso conhecer para fazermos algumas trocas. Sou apaixonada pelos aparelhos da biofísica. Vai adorar, Joyce. Gratidão por todo o conhecimento. Que maravilha. É isso mesmo. Gente, ó, live boa é assim, a hora passa, a gente nem vê, já são 9 em ponto. Então, eu vou deixar aqui, Cristiano, para a gente finalizar. Caso, não sei se você tem mais alguma coisa para trazer aí para o pessoal. Se tiver, vamos continuar. Mas, se não, recado foi dado. Fico muito feliz de você ter aceitado o meu convite aqui. Paty, primeiro de tudo, eu quero agradecer novamente a oportunidade. E eu preciso te parabenizar aqui, né, na frente de todos, por você ter conseguido dar esse passo e tá conseguindo dar passos cada vez maiores, né? Nós fomos um grupo de profissionais, você sabe, muitos deles estão aí também, que te auxiliaram e continuam e nos auxiliando. Então, eu preciso te parabenizar, porque eu até brinco, falo com a Alessandra, falo muito com o André em relação a isso também. Nós sozinhos não somos nada, nós precisamos da união e do trabalho de todos, né? Então, quanto mais nós realizarmos esses trabalhos de forma unida, mais nós conseguiremos auxiliar os outros. E quanto mais nós nos ajudarmos, melhor ficaremos. Então, assim, eu preciso te parabenizar por tudo que você tem feito, pelos seus projetos futuros. E, obviamente, por ter me convidado novamente, vamos marcar um outro momento, a gente conversar um pouco mais, explicar mais informações para as pessoas. Vai ser um prazer imenso, sem nenhum problema. Porque, assim, informação aqui não vai faltar. Porque são muitas coisas, né? Desculpa a maneira que eu falei, mas é porque são muitas terapias, muitas avaliações, muitas técnicas. Então, eu me estenderia demais explicando. Mas eu tentei resumir um pouquinho dentro daquilo que nós tínhamos a proposta inicial, então nós organizaremos um futuro momento para a gente aqui. Agradeço, ó, 1000 beijos, Paty, tá? A todos vocês que nos assistiram, a você pelo convite. Só tenho a agradecer imensamente por esse momento, tá? Gratidão a mim, amigo, gratidão a minha. E é o que eu sempre falo, a gente tem que pegar nas mãos, porque aí a gente equilibra. E quando a gente pega nas mãos, a gente forma uma corrente, assim, né? Longe, a gente vai muito longe juntos. Então, gratidão eu. Para a gente fechar, eu queria que você desse aí um conselho, né? Para as pessoas que estão aí em busca de equilíbrio e bem-estar emocional e mental, especialmente nesse contexto desafiador que estamos vivendo aí atualmente. Ótimo. Paty, vou falar da minha vivência um minutinho. Eu tenho feito meditações dentro das linhas que eu tenho adequação, meditações, o próprio Kung Fu que eu pratico, né? Nós até falamos sobre isso há poucos dias. Então, uma das coisas básicas que eu assim, indico para todo mundo neste momento, pessoal, busquem melhorar a respiração de todos, busquem meditar. O meditar pode ser uma meditação andando, mas estar consigo em alguns momentos, melhorar a respiração, meditar ou respirar bastante antes de dormir, para diminuir justamente a frequência das ondas cerebrais. Então, resumidamente, pessoal, busquem meditarem e respirarem melhor. Com isso, nós passaremos com menos dificuldades por esses períodos que nós estamos adentrando nesse momento, tá? Gratidão, Cristiano. Gratidão infinita. Para finalizar, deixa seus contatos aí para o pessoal, que está todo mundo doido aqui da escola, querendo conhecer mais seu trabalho. Então, por favor, está aberto aí. Pessoal, entre em contato com a gente pelo Instagram, tá? Eu vou até postar mais algumas coisas para vocês sobre microscopia, que perguntaram ali. Vou postar sobre algumas imagens técnicas agora esses dias também. Então, por ali vocês têm acesso a todo o processo aí, todas as informações que vocês precisarem. Nós estaremos total disposição de vocês. Gratidão. E assim como dizia o mestre Eric, né? Paz inverencial, a paz do nível 10, elevada a 700, da escala Hawkins, do nível de consciência. Gratidão, gratidão, gratidão a você que ficou aqui até agora, né? Olha, excelentes profissionais, o pessoal tá só te elogiando aqui. Maravilha, gente, eu super recomendo, viu? Vão lá no Cristiano, que eu tenho certeza que vocês vão, né,
ter resultados também fantásticos. E é isso, a gente pega nas mãos aqui, porque é isso que faz a diferença aqui nesse Planeta Escola, e é isso que eles aguardam de nós, porque juntos a gente vai muito, mas muito mais longe. Quem chegou agora a gente vai deixar gravado. Vou colocar o Cristiano aqui também como colaborador para ficar lá no Instituto em Vida também, porque são informações assim muito valiosas e que pode sim despertar uma alma e mudar o curso da vida de um ser humano. Essa é a nossa ideia aqui. Cristiano, beijo! Beijo a todos! Gratidão!